Oi, pessoal, eu sou a professora Cristiane Rodrigues, professora de língua portuguesa do município de Petrolina, e nós vamos estudar hoje o gênero biografia. Então, gente, o que é uma biografia? A biografia é um tipo de texto que vai narrar a história da vida de alguém. A palavra biografia é composta por dois termos de origem grega. O primeiro, bio, que significa vida, e grafia, que significa escrita. Daí, então, o conceito do gênero, né, que é a escrita sobre a vida de alguém. Quais são as características do gênero? Vamos ver? É um gênero narrativo. Esse texto vai ser narrado em terceira pessoa, né? Porque alguém vai contar a história de outra pessoa. Tem uma ordem cronológica dos fatos, então é muito importante, muito interessante que se faça, por exemplo, uma linha do tempo, né, da vida dessa pessoa. Esse conjunto de informações, ele vai conter, né, os fatos também mais importantes da vida de alguém. Relato de fatos marcantes, né, como eu já falei. Uso de pronomes pessoais e possessivos, tá certo? Os pronomes pessoais, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, são os pessoais do caso reto. E possessivos, né, gente? Recapitulando aqui, são aqueles que indicam posse. Então, meu, minha, seu, sua, teu, tua, tá certo? Uso de marcadores temporais. Então, assim, na infância, na adolescência, naquela época, o predomínio de verbos no pretérito, né, o pretérito no passado, e a verossimilhança dos fatos narrados. Verossimilhança é, na verdade, fatos que tenham muita semelhança, né, ou ocasiões que tragam essa veracidade dos fatos. Como fazer uma biografia? Então, antes de mais nada, é necessário fazer uma pesquisa sobre a vida dessa pessoa, a qual vai ser escrita a biografia. Pesquisar, coletar materiais são essenciais para que o texto tenha mais propriedade ainda e seja interessante para o leitor. Além disso, se for possível, entrevistar a pessoa ou algum membro da família torna ainda mais verossímil as informações relatadas no texto. Nesse caso, você também pode incluir frases da própria pessoa ou de alguém falando sobre ela. No entanto, se for citar alguma fala de alguém, você deve colocar entre aspas e o texto tem que estar em itálico, tá certo? Então, vamos dar um exemplo aqui. A vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isso, cante, ria, dance, chore e viva intensamente cada momento da sua vida, antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplausos. Essa fala é de Charlie Chaplin, né, que foi um grande cineasta, né, um grande personagem do cinema, tá certo? E aí eu trouxe aqui a fala dele, perceba que está entre aspas e a letra está em itálico. Porque toda vez que a gente vai fazer uma biografia e a gente coloca uma citação da fala de alguém ou alguém falando sobre essa pessoa, tem que estar nesse formato, entre aspas, porque é uma citação, e em itálico. Colocar também dados como data de nascimento e morte, as principais contribuições, as invenções, a vida pessoal, casamento, filhos, são informações importantes e devem aparecer numa biografia. Além disso, você pode também acrescentar imagens, que vai tornar mais interessante o seu trabalho. Feito isso, você deve escrever um texto e que pode ter um título com somente o nome da pessoa, né? Lá, biografia de Charlie Chaplin, ou ainda incluir uma característica marcante da pessoa, por exemplo, Charlie Chaplin, o gênio do cinema. O texto deve seguir uma ordem cronológica de fatos que aconteceram na vida dessa pessoa. Então, você pode incluir seções para dividir o texto em partes. A gente trouxe um exemplo aqui. O nascimento, os principais fatos,
as obras, a morte e as curiosidades. Então, é importante construir uma linha do tempo da vida da pessoa que está sendo, na verdade, escrita, narrada na sua biografia. Isso tudo vai a seu critério, é claro, seguindo as indicações do seu professor. Por fim, você deve realizar uma revisão do texto. Uma boa ideia é ler o texto em voz alta, né? E analisar se tudo está coerente, se possui erros gramaticais ou mesmo palavras repetidas. Nesse caso, elas podem ser substituídas por sinônimos, que são palavras que têm o mesmo sentido. Gente, como a gente está falando de biografia, né, eu achei importante a gente falar também da autobiografia, porque é um gênero bastante parecido, só que com uma diferença bem peculiar. Ainda que ambas, né, tanto a biografia quanto a autobiografia, reúnam as principais características da vida de alguém, a autobiografia, né, ela é escrita pela própria pessoa. Assim, a própria pessoa, né, vai narrar fatos sobre a sua vida pessoal. Note que ambas são gêneros literários narrativos. Só que a biografia é alguém que escreve sobre a vida de uma pessoa e a autobiografia é a própria pessoa escrevendo sobre ela. Podemos citar alguns exemplos notórios aqui de autobiografia, né? Como o Diário de Anne Frank, por exemplo, que é um livro que foi depois adaptado para o cinema. E temos também a mini biografia, tá bom, pessoal? Então vamos ver. Como o próprio nome indica, a mini biografia é um tipo de biografia mais concisa, né? Mais sintética, ou seja, ela é mais é uma síntese, é um resumo, tá? Nela são apresentados somente os aspectos mais relevantes da vida de alguém, como os fatos mais marcantes, as obras e as principais contribuições. Um exemplo de mini-biografia são aqueles textos escritos nas partes internas das capas dos livros, lembram? Os quais falam brevemente sobre a vida do escritor. Então, gente, continuando a nossa aula, nós vamos ver um pouco agora sobre a produção textual da biografia. Vamos lá? Então, em primeiro lugar, é necessário encontrar a inspiração. Assim, nós não estamos falando de uma inspiração como uma lâmpada que subitamente acende sobre a cabeça de um escritor. Muito menos estamos sugerindo que essa luz precise estar acesa durante todo o projeto criativo. Quando nós falamos de inspiração, nós queremos dizer que para escrever uma biografia interessante, você deve encontrar uma pessoa que realmente inspire você a escrever esta biografia ou este livro. Em segundo lugar, faça uma pesquisa de mercado. É sempre uma boa ideia garantir que o projeto do e-book, né, do livro, enfim, é comercializável. No caso da comercialização do livro, tá certo? Então, antes de começar, é bom pesquisar antes de começar a escrever. Quando se trata de biografias e autopublicação, isso não é diferente. As biografias, então, são livros que exigem muita pesquisa e um trabalho duro, além de muitas vezes ser necessário conseguir permissão do biografado ou da sua família para publicar este livro ou esta biografia. É um esforço muito grande se o seu livro não trouxer resultados. Aqui, no caso, nós estamos falando da produção textual da biografia, certo? Trazendo a possibilidade de que essa biografia ela possa ser publicada. Então, pessoal, em terceiro lugar, é necessário pesquisar a fundo sobre o biografado. Claro, né? Depois do projeto validado, então agora é hora de arregaçar as mangas e começar a escrever a biografia. Para facilitar o seu trabalho, você pode organizar os tipos de pesquisa que podem ser feitos em ordem de quais são mais fáceis e mais úteis para o seu projeto. Dependendo da época e lugar onde o biografado vive ou viveu,
as estratégias podem ser bem diferentes. Então, pessoal, organize as informações e escreva. A pesquisa já está pronta, você já sabe tudo sobre a vida da pessoa que vai ser biografada, então agora começa uma outra etapa, que é a organização e a escrita. Depois de tudo isso, então, é hora de escrever, tá certo? Faça o seu trabalho a ponto dele se tornar grandioso, curioso e fascinante, mostrando uma possibilidade de existência diferente, onde a vida pode se assemelhar um pouco também à ficção, tá certo? Assim, você terá escrito uma bela biografia. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós vamos ficando por aqui com a nossa aula e até a próxima.